Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, conversando com o Dr. Paulo sobre diabetes, sobre saúde bucal, a correlação dessas duas coisas. E a gente precisa, claro, estar atento a isso. Você observou bem pelas telas que nós vimos, pelas fotos, as explicações, quanta coisa interessante que a gente precisa cada vez mais aprender. Quero, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, lembrar a você da nossa campanha do Santo Rosário, que estamos fazendo aqui na Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, que é uma campanha muitíssimo importante. Primeira coisa, nós queremos lembrar a você que é justamente por essa campanha que nós queremos traduzir a questão da nossa espiritualidade a partir da oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço, unidos pela conta do Rosário, ou pelas contas do Rosário, que nós criamos esse momento de espiritualidade para todos vocês, melhor, para todos nós. E quero lembrar a você que esse é o primeiro motivo. Segundo, é de fato a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Por isso a gente pede a sua participação e a sua colaboração. Sem a sua colaboração, fica muito difícil levar adiante essa obra de evangelização e, ao mesmo tempo, a construção dessa nossa igreja. Para isto, a campanha do Santo Rosário, ela conta da seguinte maneira para você. Você que é sócio evangelizador recebeu um carnê, 12 parcelas aí, que está lá no carnê que você recebeu no início de janeiro. E a cada 3 parcelas que você efetua, que você nos ajuda, você recebe um terço. A cada 3. Depois mais 3, outro terço, mais 3, outro terço. Enfim, nas 12 parcelas, você recebe os 4 terços. E você está vendo no seu vídeo aí que no primeiro, abriu agora, né? Primeiro lote, digamos, de parcela que você faz, você recebe o terço e o kit. A gente chama, um kit não, porta-joia, vamos dizer assim. O porta-joia, e nesse porta-joia tem lá os 4 lugares para você colocar os terços, tá bom? Então, primeiro você recebe esse porta-joia, mais o primeiro terço, isso no início de abril. Janeiro, fevereiro, março, você efetua a sua colaboração, em abril você recebe o terço. E, claro, ao longo do ano, você vai receber aí esses 4 terços. Tem dúvida? Olha, mas eu não sou sócio evangelizador, mas eu quero colaborar com a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas. Ligue para o nosso call center aqui, as meninas vão explicar para você com muito carinho e com muita atenção. Tem dúvida? Ligue para 0 operadora 19 3871 9620 e eu aguardo, claro, a sua participação, tá bom? Muito bem, estamos falando então aqui, como eu já disse e redigo, se não existe a palavra, mas ela acabou de ser criada, diabetes e saúde bucal. Mas dentro dos consultórios existe essa questão nós chamamos de biossegurança, a higienização, para que você de fato vá a um lugar onde você se sinta de fato seguro. Então nós vamos acompanhar agora um vídeo, depois o Dr. Paulo vai nos explicar um pouco melhor, um vídeo que foi feito inclusive no seu consultório dele, explicando um pouco sobre essa questão da biossegurança. Vamos acompanhar. Em toda atividade odontológica, tão importante quanto o bom atendimento do profissional, também é de se levar em consideração os riscos de contaminação durante algum procedimento odontológico. Pesquisas mostram que nos instrumentos odontológicos, dos mais simples aos mais sofisticados, esconde-se um universo de micro-organismos. No consultório do Dr. Paulo Henrique, diversos procedimentos são seguidos à risca, a cada troca de pacientes. A desinfecção, ela tem que ser realizada a cada paciente, a cada troca de paciente e a partir do momento também dos atendimentos que envolvem, por exemplo, cirurgias. Então, quando é um procedimento mais simples, que nós chamamos de não críticos, por exemplo, uma limpeza, uma restauração, nós fazemos a limpeza do equipamento com ácido peracético e álcool 70. Quando nós envolvemos a parte cirúrgicas, a parte que envolve sangramentos, nós utilizamos aí também o ácido peracético para auxiliar também nessa limpeza tanto da cadeira, quanto também dos instrumentais, quanto também das paredes e de chão também do consultório. Aqui tudo é feito nos mínimos detalhes. O processo de esterilização, por exemplo, é todo realizado na autoclave. Mas afinal, como funciona essa tal autoclave? Funciona da seguinte maneira, quando nós antigamente utilizávamos as estufas, que era sobre o calor seco. Porém, existia uma grande deficiência sobre isso devido a elas perder o corte dos instrumentais e também amarelar os instrumentais. A partir do momento veio aí também o avanço da tecnologia e veio aí o que nós chamamos de autoclave, que seria o quê? Um calor úmido. Então ela envolve água destilada em todo o processo de esterilização. Onde esses materiais eles são previamente lavados, secados, tratados, embalados e aí ele vai para dentro da autoclave. A autoclave ela funciona automaticamente, onde o profissional somente ele consegue colocar o material
e ela faz o ciclo de esterilização sozinha. No consultório nós adotamos uma linha, principalmente aqui, onde todos os artigos que vão em boca de paciente são esterilizados, tá? Alguns profissionais acabam não fazendo esse tipo de esterilização, né, devido ao alto custo até, então fazem as desinfecções químicas. Porém, aqui no consultório nós fazemos 100% autoclave. Devido ao quê? Quando um paciente ele sai do consultório, entra outro paciente. E se eu não tiver esse material 100% esterilizado, eu posso levar uma contaminação que nós chamamos de infecção cruzada. Isso pode tanto contaminar o outro paciente, quanto também contaminar a equipe da odontologia, quanto o profissional, quanto a técnica de higiene bucal. Além de todos estes cuidados com a esterilização e com a limpeza dos instrumentais e do consultório, é preciso estar atento também aos procedimentos com o paciente e com os profissionais odontológicos. Muito importante, o profissional ele tem que estar munido sempre. Touca, óculos, máscara, luva descartável e também o seu jaleco, podendo ser o jaleco descartável em atos cirúrgicos e o jaleco de pano em atendimentos convencionais. Paciente, a partir do momento que ele entrou no consultório, o ideal é que ele faça um bochecho com clorexidina 0,12%, use também touca, use óculos de proteção, né, devido a que usamos aí instrumentais com pontas, pode cair no olho, e que o paciente também use um babador descartável para que também não leve contaminação aí para sua roupa. E aí, a partir desse momento, ele também ia encontrar outras pessoas na rua e levar também essa contaminação. Então, vamos dizer assim, da parte da cintura para cima, ele tem que estar inteiro protegido. Isso dá uma segurança imensa e uma confiança muito grande no profissional quando existe esse tipo de higienização, não é? Com certeza, padre. Tem que ser feito, né? Quando envolvemos tratamentos, né, e envolvemos aí saliva, envolvemos sangue no consultório, tem que ser extremamente respeitado a biossegurança. Como até falamos no VT, a contaminação maior se torna até dentro da própria equipe da odontologia, onde nós estamos ali o dia inteiro trabalhando, expostos a tudo isso. E também a transmissão de uma doença de um paciente para outro paciente, né, que nós chamamos isso de uma infecção cruzada. Então, nós temos que, no consultório, tratar todo o paciente 100% com material estéril, né? Até mesmo porque algumas pessoas não sabem, às vezes, que tem aí porque pra gente não sabe. às vezes a pessoa não sabe que tem aquela doença, não sabe, né? Passou batido. Então, para não correr o risco, o ideal é que seja todo o consultório feito desinfecção com ácidos peracéticos, seja em um consultório que possa ser lavado, né, paredes e chão, e também todo o cuidado com o paciente, onde tudo, de preferência, seja descartável. Tá certo. Tá bom? O paciente ele precisa ter alguma... quando ele vai até o consultório, tem alguma coisa especial, alguma dica para ele quando ele vai, ou não existe isso? Na verdade, o cuidado, né, ele começa na primeira impressão. Né? Muitos pacientes falam assim para mim, por que você coloca touca e óculos em todo mundo? Principalmente que nós trabalhamos muito próximo dos olhos. Muitas coisas da odontologia são com pontas. E se me escapa um instrumental da minha mão, pode cair no olho do paciente, claro, ferir ele. Sem dúvida. Né? Ou eu estou fazendo algum procedimento e voa uma saliva no olho dele, eu posso também deixar ele também com ali um processo inflamatório na região dos olhos, né? Então, o ideal é sempre proteger ele por inteiro. Tá. Que bom saber disso. Então, você sempre fica atento também, quando você for ao consultório, ou se for pela primeira vez, por exemplo, se informar, ou pelo menos saber, mais ou menos, que essas coisas são as prioridades quando se trata da segurança e para a sua confiança, para o seu melhor tratamento, obviamente. Uma pergunta assim, por que quem tem diabetes normalmente tem problemas bucais? A gente pode dizer que é isso mesmo? Isso, com certeza. Vai ter, quem tem diabetes vai ter problema bucal? A maior chance de ter aí esse problema bucal, porque ele perde as propriedades de defesa do organismo, né? Como ele tem uma pouca salivação, ele começa a desenvolver os problemas bucais, como aumento de cárie,
mobilidade dentária, pus, né? E pode também ser ao contrário, tá, padre? Esse paciente, ele não tem diabetes, mas ele tem um problema bucal, uma doença periodontal agressiva. Essa doença periodontal agressiva, surge o processo inflamatório junto, e essas células que fazem o processo inflamatório, elas vão lá no pâncreas e começam a desenvolver uma diabetes do tipo 2 no paciente. Poxa, isso eu já não sabia. Então ele tem uma alteração sanguínea. Ele tem uma alteração sanguínea que ele não sabe de onde vem. Aí ele descobre, faz um tratamento dentário, faz toda a raspagem, faz todo o cuidado. A diabetes dele, que era do tipo 2, que não é insulino dependente, acaba indo embora. Você tinha falado aqui que alguns pacientes você recomenda, por exemplo, a cada 2 meses, a cada 4 meses, se existe uma regra geral de 6 meses. Isso. Um para padrão, quem tem né? diabetes, é a mesma coisa, ou para quem tem diabetes é melhor que não? Se você tem diabetes, é menos tempo. Como é que pode funcionar? Se alguém que tem diabetes, como é que ele pode fazer isso? Tudo vai depender do perfil do paciente. Ah, tá. Então, digamos assim, quanto mais ele cuida da diabetes, né, faz o controle ali no dia a dia, toma sua insulina, ou é regrado na sua alimentação, ele vai ficar sempre mais próximo da glicemia ideal. Então, esse paciente eu posso prorrogar um pouquinho a volta dele no consultório. Agora, o paciente ele não quer ser regrado, não quer se cuidar, chega no final de semana, come metade de um bolo. Aí complica. Aí complica. Então, ele está fazendo o quê? Ele está forçando mais o pâncreas dele. Quando ele força o pâncreas dele, ele pode aí começar a ter mais açúcar no sangue, e isso daí ele vai ter que voltar mais rápido no consultório. Existe uma maneira de, por exemplo, evitar os problemas dentários em relação associados a diabetes? Não tem como isso? Higienização. Só higienização. E orientação profissional. Só não, é a higienização. É higienização. Né? O toalete bucal, todos os dias de preferência. Quem tem, por exemplo, diabético tem que ficar mais atento, então? Com certeza. Ele já tem um risco a mais. Então, ele tem que estar sempre ligado a essa situação. Tá. Chegou uma pergunta para a gente aqui, assim, olha, o que faço, não tem o nome da pessoa aqui que fez a pergunta, mas olha, o que faço com uma lesão periapical, é isso mesmo? Isso, perfeito. O dentista abriu a primeira vez, levei 4 pontos, essa é a pergunta, e voltou, abriu novamente, levei 3 pontos, e agora voltou bem maior. O dentista quer extrair o dente, é bem na frente, e eu não queria perdê-lo. Não pode ser obturado o canal para resolver o problema? Tá. Então, o diretor está me dizendo aqui que é do Rio, né? A Maria do Rio, que está fazendo essa pergunta. E aí? Perfeito. Maria, é o seguinte, então, pela história que você está relatando, você tem um problema de canal, onde esse problema de canal está se levando aí a um problema no osso, certo? Então, quando ela diz que o dentista abriu 2 vezes e acabou dando os pontos, com certeza ele foi tentar drenar. Está se formando um pus. Isso se chama abscesso periapical, né? Onde a contaminação ela se inicia pelo dente e aí ela passa para o nível ósseo. Quando ele chega no nível ósseo, acaba se tendo aí um inchaço, um pouco de dor, e ela deve ter procurado algum aí colega para fazer essa drenagem, onde ele corta, dá antibiótico e tenta ali parar essa dor e esse inchaço. Quando ele fala que você não pode obturar o canal, é que esse dente ele ainda deve estar drenando. Precisa procurar a causa. Ou fazer uma tomografia, ver se não tem histórico de trinca, ou se não tem algum problema, um canal a mais, um canal acessório. E também ver a qualidade dessa raiz desse dente. Se ele ainda vai suportar uma prótese, ou se ele não vai suportar mais para que seja reabilitado, tá? Mas, pelo que eu estou entendendo da pergunta dela, essa lesão periapical, ela só aparece quando você tem um problema de canal, tá bom? Então, peça ao colega que está fazendo os atendimentos para ele verificar o porquê dessa reinfecção sempre. Porque o ideal é fechar, o organismo está respondendo. E, então, obturar o canal igual ela diz. E é possível isso? É possível isso, só que ele precisa ver a conduta que ele vai ter que entrar ali. Se ele vai medicar o dente por dentro e medicar ela, ver qual é a causa dessa lesão. Isso tem a ver, pode ter nada a ver, mas certamente não deve ter, com a questão de calcificação do canal? Na verdade... Porque eu tive um problema, aí não estou fazendo consulta, viu, gente? Mas só para especificar aqui, eu tive esse problema e consegui fazer o tratamento. Consegui fazer o tratamento. A dentista na época disse assim, olha, vamos correr um risco, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir, porque está calcificada, acho que é a raiz. Isso mesmo. E ela, com muito custo, eu sofri um pouquinho, ela também, não é? Mas conseguiu
fazer o tratamento. Conseguir fazer o tratamento, fiquei muito feliz com isso. Então, não tem nada a ver, calcificação é uma coisa, isso aqui é outra. Na verdade, funciona da seguinte maneira, padre. O dente ele é formado pelo nervo, tá? O nervo ele é um complexo de uma fibra nervosa, é formado também por uma artéria, por uma veia. Isso tem em volta uma célula que chama odontoblasto, esse complexo. Esse odontoblasto é o que forma o dente. Então, quando nós falamos assim, um tratamento de canal, é o quê? O dente ele foi formado inteiro e esse complexo do nervo mais esse odontoblasto está ao centro dele. Sim. Quando você tem uma pancada no dente ou um trauma, ele calcifica, porque ele entende que ele tem que se fechar o nervo. Por isso que ela falou para você, vamos ter uma dificuldade, mas eu acho que dá. Daí deu. No caso dela, da Maria, do Rio, lá do Rio, ela já teve um problema que envolve o nervo, mas envolve um processo que nós chamamos de necrose. Pode ter sido causado por causa de uma cárie, pode também ter sido causado por causa de um trauma, tá? Ou ela teve alguma dor nesse dente aí excepcional e precisou ser aberto. Então esse nervo já não existe mais. Okay. Por isso que envolve agora uma lesão periapical. O dente ele está contaminado e o osso não quer essa lesão. E ela não quer perder o dente, então por isso que ela fez a pergunta. Mas... Isso. Porém, o dentista ele consegue tratar a raiz, o dente que ela está precisando. Tá. E ela fazendo esse tratamento, a lesão é para se parar. Tá. Uma das perguntas que a gente tem aqui, por exemplo, quando a pessoa tem diabetes, é preciso que esse trabalho em conjunto com o endócrino? Com certeza. Ele precisa autorizar? Ou como é que quem tem diabetes, como é que pode fazer isso? Por incrível que pareça, padre, nós na odontologia, sempre que procurávamos conversar com médicos, né, pedindo uma autorização, posso fazer esse procedimento, posso fazer aquele, o médico não sabe da nossa rotina. Por exemplo, concentração de sal anestésico, medicações que entramos, ele imagina que é uma situação diferente. Então, o que acontece? O profissional, quando ele entra em contato com esse médico, ele explica, olha, vou fazer tal procedimento, tal anestésico, tal medicação, vai ser feito desta maneira, o médico se torna um colega, um amigo. E por incrível que pareça, eu tenho muitas indicações no consultório de médicos que falam, olha, você está tendo um problema bucal, que às vezes o paciente relata em consulta com ele fala, olha, procura já quem eu consigo ter um contato direto, conversar, porque como são duas áreas diferentes, quando elas se unem, quem tende a ganhar é só o paciente. Exato, ainda mais então, e até é muito a importante. confiança que você tem ainda nos profissionais, nos dois profissionais nesse Com caso. certeza. Né? A médica com que eu trato a reumato, ela sempre diz assim, qualquer coisa que eu tenho que fazer, que sangue, coisa assim, que precise que tenha sangue no meio envolvido, ela diz, confie no profissional. Sim, confie no perfeito. profissional. O que ele for fazer para você, você simplesmente tem que dizer, olha, eu tenho, por exemplo, espondilite, eu tenho diabetes, você diga o que você tem e que ele vai saber como agir da com maneira você. correta. Isso é formidável, né? Porque aí, por exemplo, o paciente que tem diabetes, você que tem diabetes e procura o profissional, você vai chegar lá, mas consciente de que, olha, aquele profissional ali vai poder me ajudar. Claro, você tem que identificar isso. Se você não tem diabetes, quer dizer, você não sabe que tem diabetes, eu acho que no consultório, nesse caso, ele pode... Ele já pode até te falar. Às vezes eu até já peguei casos que eu suspeitei e orientei o paciente. Bora, vamos lá, vamos fazer um exame, vamos ver como é que tá. Posso fazer as medidas em você? Teve casos que acertamos, teve casos que o paciente ele não tinha mesmo. Vamos fazer uma outra linha de pesquisa. É melhor excluir, né? Com certeza. Não é? É o que eu sempre falo, quando o paciente ele relata o problema, que ele sabe que ele tem um problema, ele não omite, ele só tende a ganhar, porque o profissional ele já faz um planejamento para aquela situação. Sem sombra de dúvida. Nós temos um tempinho ainda, eu queria só ver essa questão, por exemplo, as limpezas que são feitas normalmente no paciente, digamos, comum. Para quem tem diabetes, né, isso tem que ser feito de uma outra maneira, é um outro tipo de procedimento, são outros medicamentos usados para que tenha confiança em quem é diabético e vai ao dentista. Para se fazer uma limpeza, por exemplo, né, outros materiais que se usam, não? Materiais que eu digo assim, medicamentos ou aqueles que se usa lá. A parte de medicamentos hoje, até eu fiz um levantamento agora, peguei artigos recentes, porque nas medicações analgésicas, principalmente, que utilizamos, contém açúcar e contém lactose, né? A lactose é um meio né, para a fabricação das medicações. Não tem problema, tá? O paciente ele pode fazer o uso de qualquer medicamento com uma pessoa que não tenha diabetes, tá? No tratamento de um diabético, como ele tem uma resposta de uma cicatrização mais lenta, então o ideal é que nós façamos, por exemplo, por partes.
Então, por exemplo, se nós trabalhamos na região esquerda do paciente, deixam ele um período ali cicatrizando para depois mexer do lado direito para que ele tenha onde mastigar. Porque senão a gente entra num procedimento muito grande nele, aí ele não tem onde mastigar, aí ele para de comer e aí, aí a hipoglicemia dele aparece mais mais ainda. ainda. Um diabético, ele tem que ter uma paciência maior. Maior. Porque, ele vai ter que ir e pro bem mais dele, consultas, obviamente, pro bem dele. Com certeza. Se uma pessoa gasta 3 meses, ele vai gastar 6, talvez. Mas Isso mesmo. Né? Porque a gente, quanto mais demorado for a cicatrização, mais devagar a gente vai ter que ir andando, até mesmo para que ele tenha espaços, né, dentes, para que ele consiga fazer a mastigação adequada. Que é também importantíssimo. Com certeza. Olha só, nós estamos, daqui a pouco, vamos já para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente já volta para a gente continuar esse nosso bate-papo aí, intervalo, um bloco um pouco menor, mas vamos tentar sanar todas as dúvidas que nós temos aqui e sempre pensando em você. Intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantinho só.